Será que algum dia eu vou fazer um filme? Qual é o pior filme do Tarantino? Nesse episódio de perguntas e respostas eu vou falar sobre tudo isso e muito mais. Então, vamos lá! Lorin Zeitin, quais são seus filmes argentinos favoritos? Bom, eu preciso confessar que eu não sou um especialista em cinema argentino. Eu tenho certeza que tem vários clássicos que eu nunca assisti, mas, tendo dito isso, eu preciso dizer que o meu favorito é O Segredo dos Seus Olhos. É um filme completamente impressionante em todos os aspectos para mim e foi um longa que me mostrou como uma boa história de suspense é capaz de não ser só intrigante e te prender a atenção pelo mistério, mas também é capaz de ser sensível e de tocar em questões muito profundas, de levantar questionamentos sobre a natureza humana e do que nós somos capazes de fazer para atingir nossos objetivos. Então é um filme absolutamente fantástico. E outro filme argentino que me surpreendeu muito nos últimos anos e que foi completamente diferente de qualquer coisa que eu já assisti foi Relatos Selvagens, que é uma história de antologia, então são 5 histórias separadas, e todas elas com a temática de vingança. É um filme que é muito bem amarrado tematicamente, apesar de serem histórias independentes, e cada história tem uma temática, um tom muito particular e te prende com alguns minutos de enredo. É muito, muito bom. Eu recomendo muito Relatos Selvagens. J. Rodrigues, qual a melhor coisa em ter esse canal? Uma das melhores coisas do Entreplanos é sentir que eu tenho um trabalho que me permite falar sobre algo que eu amo. Só que essa não é a melhor coisa. A melhor coisa de ter esse canal é poder compartilhar isso com um público, porque antes de eu ter o Entreplanos, muitas vezes eu fazia algum tipo de análise dentro da minha cabeça sobre algum filme e eu achava aquilo muito empolgante e eu queria falar sobre aquilo, mas eu sabia que se eu fosse falar com alguns dos meus amigos mais próximos e ficar falando 10 minutos sobre aquilo, eles provavelmente não ficariam tão empolgados quanto eu. E a internet possibilita que eu então possa externalizar essas coisas que eu quero falar para um público que tem interesse em ouvir aquilo e debater aquele assunto. A internet te dá um canal para você conversar com outras pessoas de interesses similares aos seus. Então essa é a melhor coisa do Entreplanos, poder realmente colocar para fora essas ideias que eu tenho e saber que elas estão sendo ouvidas por pessoas que têm interesse em ouvir o que eu tenho a dizer e também debater, trocar ideias e ter um diálogo sobre aquilo. Essa é a melhor coisa. Gustavo Soares, o que achou de Mãe? Um filme que acho muito polarizador. Sim, sem dúvida, Mãe é um dos filmes mais polarizadores dos últimos anos. E já fica a dica, aqui no Entreplanos, nas próximas semanas vai sair um vídeo no qual eu vou falar sobre Mãe. Não é um vídeo só sobre Mãe, mas Mãe é uma parte muito importante desse vídeo que vai sair daqui a algumas semanas. E, bom, o que eu achei do filme? Eu gostei bastante do filme, ele me surpreendeu. Eu fui pra ver o filme com uma expectativa meio baixa, porque eu tinha ouvido muita gente falando mal do filme, mas o filme me surpreendeu e eu gostei sim. Eu não acho que é um filme, uau, fantástico e revolucionário. Também não acho que é um filme, deixa eu ver, tão enigmático quanto muitas pessoas acharam, porque pra mim ficou meio que claro algumas das alegorias bíblicas que o filme quis fazer, mas pra mim ainda é um filme que deixou bastante espaço para as pessoas criarem suas próprias interpretações. E fora isso, eu achei um filme muito bem dirigido, eu achei um filme bem atuado, o trabalho da edição de som foi muito bem feito. Então é um filme que eu gostei da história, é um filme que, pra mim, em termos técnicos, também foi muito bem executado. Então, é um filme que eu gostei sim. De novo, não é um filme, uau, fantástico e revolucionário, mas eu achei um filme bom, com certeza. Dizem que A Prova de Morte é o pior filme do Tarantino. O que você acha dele? Pessoalmente, eu não acho A Prova de Morte o pior filme do Tarantino. Eu gosto de A Prova de Morte bastante e, beleza, não é um dos melhores filmes do Tarantino, mas pra mim definitivamente não é o pior. O filme do Tarantino que eu menos gosto é Jackie Brown. Esse filme pra mim sim tá num patamar bem abaixo dos outros filmes que ele já fez. Beleza, ele tem boas atuações, mas eu não gosto tanto do roteiro desse filme, eu não achei ele
tão envolvente, eu não consegui me importar tanto assim com os personagens de Jackie Brown. Well, who do you think I am? I showed you my card in there. Can I see your ID? You serious? A Marina Duarte, o Matheus Mendonça, o Clinton Davison e o Quentin Mackenzie me perguntam se eu tenho vontade de fazer filmes. Essa é uma pergunta que eu já trouxe para algum episódio passado de perguntas e respostas, porque é uma pergunta que eu recebo com muita frequência, mas eu decidi trazer para esse vídeo de novo porque a resposta já mudou. Quando eu respondi essa pergunta na última vez, eu disse que não, eu não tenho muita vontade de fazer filmes, porque eu gosto muito mais de fazer análise. Mas hoje em dia isso já mudou um pouco, graças à maratona que eu fiz no início do ano do Paul Thomas Anderson. Mais especificamente um filme, O Mestre. Esse filme, pra mim, ele é tão lindo visualmente que eu fico assim, sabe, tipo, jogado na cadeira, assim, de tão impressionado que eu fico com a beleza visual dessa história. E vendo O Mestre nessa maratona, eu fiquei, caracas, fiquei com vontade de fazer algo bonito assim. Obviamente que eu nunca ia chegar aos pés do Paul Thomas Anderson, mas O Mestre foi... Vendo O Mestre dessa vez, eu realmente fiquei muito instigado a dirigir alguma coisa. E depois, ainda me aprofundando ainda mais no trabalho do Paul Thomas Anderson e vendo o que ele é capaz de fazer, esse cara, ele conseguiu despertar a faísca dentro de mim de querer algum dia dirigir alguma coisa. Eu gostaria muito de escrever e de dirigir o filme, mas sem planos concretos por enquanto, ainda é uma ideia muito para o futuro. Você está esperando por um trem. Você acha certo ficar comparando filmes? Se sim ou não, por quê? Eu acho que depende muito do caso, mas vamos falar em termos de crítica. Se você está fazendo uma crítica de um filme que acabou de estrear. Nessa situação, eu acho que tem algumas ocasiões em que dá para você fazer comparações do filme que você está criticando com outros. Mais especificamente, quando é uma continuação, então, porque aí eu acho cabível sim você fazer uma comparação daquele filme com os filmes que vieram antes, porque você está analisando aquilo como uma obra conjunta, então você está analisando a evolução daquela história, então nesse caso eu acho cabível sim uma comparação com os filmes que vieram antes, ou então se é um filme de um cineasta que você conhece muito bem os outros filmes que ele fez antes, e é um cineasta que às vezes tem um traço autoral muito forte, então, não sei, um novo filme do Scorsese, por exemplo, eu acho muito cabível você trazer para sua análise citações de outros filmes que ele fez antes, para você falar de coisas que talvez estejam presentes naquele filme também. Então, se você está falando de um movimento de câmera que o Scorsese gosta muito de fazer, por exemplo, em Os Bons Companheiros, e que também está em O Lobo de Wall Street, e que está no novo filme que você está criticando, eu acho cabível sim você trazer esses outros filmes dele para justificar algo que também está nesse filme como um traço autoral daquele diretor. Agora, se não são nesses dois casos, aí eu já acho complicado você fazer uma comparação. Então vamos supor, eu não acho que é muito cabível você estar fazendo uma crítica do novo filme dos Vingadores, por exemplo, e você fazer uma comparação com o filme da Liga da Justiça. Porque aí já são filmes bem separados, de estúdios diferentes, de diretores diferentes, e aí eu acho que não cabe tanto você fazer uma comparação, porque acho que é muito mais... a sua crítica fica muito mais fortalecida se você está fazendo uma análise daquele filme pelos méritos dele. Você precisa analisar como aquele filme foi feito e como aquele diretor se saiu naquele esforço dele, e trazer uma comparação com o trabalho de outro diretor não vai agregar tanto assim. Eu acho esse tipo de análise comparativa específica, eu acho que isso aí não cabe tanto numa crítica cinematográfica. Alex Costa. Um bom crítico de cinema seria um bom diretor? Aliás, você conhece nomes de críticos que viraram diretores ou vice-versa? Bom, eu não acho que dá pra dizer que todo crítico de cinema seria um bom diretor, porque são dois campos bastante diferentes. Falar sobre um filme é muito diferente de fazer um filme. Claro, o seu conhecimento pode te proporcionar um certo nível de competência e de conhecimento para você fazer um filme, mas uma coisa não quer dizer necessariamente que a outra vai funcionar. E sim, você tem casos muito conhecidos de críticos de cinema que se tornaram grandes cineastas. Provavelmente os casos mais famosos são os diretores da Nouvelle Vague francesa.
Alguns dos maiores nomes desse movimento, como Jean-Luc Godard e François Truffaut, começaram como críticos de cinema. Eles faziam textos para a revista Cahiers du Cinéma, que é a mais tradicional publicação francesa sobre cinema. Esses caras eram completos cinéfilos, eles consumiam filmes de forma absurda e eles entendiam muito sobre cinema, começaram a escrever sobre filmes e depois eles começaram a fazer os próprios filmes, se tornando dois dos maiores nomes do cinema europeu e do cinema mundial de todos os tempos. E para citar um caso mais recente, você tem o Luca Guadagnino, que foi o diretor de Me Chame Pelo Seu Nome. Ele começou fazendo críticas de cinema e depois passou a fazer os seus próprios filmes e tá aí, né, como um diretor muito renomado, tendo recebido várias indicações pelo seu último filme. O Dante Campos pergunta no Twitter: você faria arte em qual mídia se não fosse o cinema? Sem dúvidas, na música, porque essa é outra grande paixão minha. Muitos de vocês já sabem que eu toco instrumentos, principalmente a guitarra. Eu estudei música durante vários anos, eu já tive banda e eu adorava me apresentar com essa banda, era muito divertido, era algo que me trazia muita felicidade, então, sem dúvidas, seria nessa área. Então é isso, galera, muito obrigado por terem assistido esse vídeo e muito obrigado a todo mundo que me mandou perguntas, vocês mandaram quase 400 e infelizmente não dá tempo de responder todo mundo, mas eu adorei conversar com vocês hoje. E lembrando que se vocês querem ver mais conteúdos do Entre Planos, além dos nossos vídeos semanais, vocês podem. Basta vocês se tornarem apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Porque os nossos apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como recomendações de filmes e séries toda semana, tem grupo fechado no Facebook, tem também o nosso Cineclube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. É muita coisa legal. E sem contar que os nossos apoiadores também ajudam a financiar o nosso trabalho e continuar produzindo vídeos toda semana para vocês. O link para nossa campanha do Apoia-se está aqui embaixo na descrição. Então não deixe de dar uma passada por lá e conferir. Lembrando que se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.